Era cordato. Repito, embora esta palavra não exprima exatamente o que quero dizer. Tinha o coração disposto a aceitar tudo, não por inclinação à harmonia, senão por tédio à controvérsia. Para conhecer esta aversão, bastava tê-lo visto entrar antes em visita ao casal Santos. Pessoas de fora e da família conversavam da cabocla do castelo. Chega a propósito, conselheiro, disse Perpétua, que pensa o senhor da cabocla do castelo? Aires não pensava nada, mas percebeu que os outros pensavam alguma coisa. E fez um gesto de dois sexos. Fantástico essa expressão, né? Fez um gesto de dois sexos. Um gesto ambíguo, um gesto que vai para lá e vai para cá, né? Como insistissem, não escolheu nenhuma das duas opiniões, achou outra, média, que contentou a ambos os lados. Coisa rara em opiniões médias, porque as opiniões médias geralmente, se você tem uma opinião média, você vai ofender os dois lados, ok? O primeiro lado vai ser ofendido porque você está um pouco longe da ideia dele, o segundo lado, mesma coisa. Sabes que o destino delas é serem desdenhadas. Mas esse Aires, José da Costa Marcondes Aires, tinha que, nas controvérsias, uma opinião dúbia ou média podia trazer a oportunidade de uma pílula, e compunha as suas de tal jeito que o enfermo, se não sarava, não morria. E é o mais que fazem as pílulas. Não lhe queiras mal por isso. A droga amarga engole-se com açúcar. Então vamos lá, o que tem a ver a droga amarga engolir com açúcar com uma opinião média, né? Então a ideia aqui é que se atenua-se a verdade de forma que não seja indigesta. Okay? Então, não sarava a pessoa, né? Porque geralmente verdade, se for para ver uma pílula de verdade, né? A verdade verdadeira, ela é amarga, né? Mas cura. Então coloca um açúcar ali que não morre, pelo menos, né? Não lhe queiras mal por isso. A droga amarga engole-se com açúcar. Aires opinou com pausa, delicadeza, circunlóquios, limpando o monóculo ao lenço de seda, pingando as palavras graves e obscuras, fitando os olhos no ar como quem busca uma lembrança, e achava a lembrança e arredondava com ela o parecer. Um dos ouvintes aceitou-o logo, o outro divergiu um pouco e acabou de acordo, assim terceiro e quarto e a sala toda. Não cuides que não era sincero, era-o. Quando não acertava de ter a mesma opinião e valia a pena escrever a sua, escrevia. Usava também guardar por escrito as descobertas, observações, reflexões, críticas e anedotas, tendo para isso uma série de cadernos a que dava o nome de memorial. A gente viu isso lá na introdução, né? Chamada de advertência, né? Que ele escrevia em vários cadernos, né? Usava também guardar, isso é meio raro no português de hoje, né? Usava guardar por escrito, né? Hoje em dia nós falamos costumava, né? Costumava guardar por escrito. É interessante porque em inglês se usa exatamente isso, né? He used to do, né? Ele costumava fazer. Então, voltando. Naquela noite escreveu estas linhas no seu memorial, né? Noite em casa da família Santos, sem voltarete. Falou-se na cabocla do castelo. Desconfio que Natividade ou a irmã quer consultá-la. Não será de certo a meu respeito. Natividade e um padre Guedes,
que lá estava, gordo e maduro, eram as únicas pessoas interessantes da noite. O resto insípido, mas insípido por necessidade, não podendo ser outra coisa mais que insípido. Por necessidade aqui, a gente poderia interpretar de dois modos, né? Necessidade que ele tinha algum interesse, daí eu tenho que ser insípido, né? Eu tenho que ser uma pessoa sem graça, né? E seria um monte de manipuladores ali, mas isso, tudo bem, pode até ser, mas isso implicaria que todo mundo ali é interessante, né? As pessoas são interessantes, elas são manipuladores. Então, uma outra interpretação para esse por necessidade é necessário que seja assim, é inevitável, né? É inevitável que numa reunião a grande maioria das pessoas sejam insípidas, e provavelmente você concorda. Quando o padre e Natividade me deixavam entregue à insipidez dos outros, eu tentava fugir-lhe pela memória, recordando sensações, revivendo quadros, viagens, pessoas. Foi assim que pensei na Capone, a quem vi hoje pelas costas na Rua da Quitanda. Conhecia aqui no finado hotel de Dom Pedro, lá vão anos. Era dançarina, eu mesmo já a tinha visto dançar em Veneza. Pobre Capone, andando, o pé esquerdo saía-lhe do sapato e mostrava no calcanhar da meia um buraquinho de saudade. Afinal, tornei a eterna insipidez dos outros. Não acabo de crer como é que essa senhora, aliás, tão fina, pode organizar noites como a de hoje, com gente tão insípida. Não é que os outros não buscassem ser interessantes, e se intenções valessem, nenhum livro os valeria. Mas não o eram, por mais que tentassem. Enfim, lá vão. Esperemos outras noites que tragam melhores sujeitos sem esforço algum. O que o berço dá, só a cova o tira, diz um velho adágio nosso. Eu posso, truncando um verso ao meu Dante, escrever de tais insípidos. E aí nós temos um verso, né, da Divina Comédia, né? Que é o seguinte: dico que quando l'anima malnata, ou seja, digo que quando a alma má nascida, né, nascida para desgraça, né? Bom, o que tem a ver o personagem do Dante? Isso daqui acontece no segundo círculo infernal da Divina Comédia, né? Então, o que tem a ver o personagem do Dante com o pessoal sendo insípido? Né? Então, vamos voltar e vamos destrinchar essas últimas linhas. Enfim, lá vão. Esperemos outras noites que tragam melhores sujeitos sem esforço algum, porque os sujeitos que ele encontrou nessa festa tentavam ser interessantes, e quando você tenta ser interessante, o máximo que você consegue é passar vergonha, né? Se você não é interessante, a pessoa não tem, vamos supor, interessante em qualquer área, você não tem a bagagem naquela área, você só vai falar estupidez, vai passar vergonha. Talvez você vai ser divertido, né? Divertido para os outros que vão ver a situação ridícula em que você se encontra. Em situações dessas eu lembro sempre do The Office, essa série americana consegue retratar esse cara que tenta ser interessante, mas não é. Mas a britânica faz isso com maestria. Então, se você puder assistir. Isso, claro, não tem nada a ver com isso daqui, né? Mas só porque me veio na cabeça. Então, esperemos outras noites que tragam melhores sujeitos sem esforço. E aí ele vai. O que o berço dá, só a cova tira. Esse é um velho adágio, é um adágio português, um anexim português, né? O que o berço dá, só a cova tira. Mais ou menos como o nosso pau que nasce torto nunca se endireita, né? Você nasceu assim, você vai morrer assim. Eu posso, truncando um verso a meu Dante, escrever de tais insípidos. Dico que quando l'anima malnata,
Então digo que quando a alma se apresenta, e essa parte as almas se apresentavam em frente a Minos, que é um juiz infernal que ia julgar, né? Bom, será que ele está falando que todos esses insípidos merecem o inferno? Será que ele está falando que quando a pessoa chega até o inferno, aí sim ela vai ser interessante? Porque uma coisa é interessante, se você leu, esse é o canto 5 da Divina Comédia. Todo mundo ali tem uma vida mais ou menos interessante. Quando eles se confessam, porque quando eles chegam em frente a Minos, exatamente nesse verso aqui, eles têm que falar tudo da vida deles, né? E eu não sei se eu estou indo muito longe do que o nosso narrador quis aqui, mas o fato é que qualquer pessoa, se a pessoa conseguisse ser sincera realmente e ser sincera para si mesma, seria uma pessoa interessante, né? Eu posso, truncando um verso ao meu Dante, escrever de tais insípidos. Ou será que ele está querendo dizer que assim como no inferno se apresentam em frente a Minos milhões e milhões de pessoas confessando seus pecados, e isso deve se tornar uma chatice enorme para Minos, porque ele vai passar a eternidade inteira ouvindo os pecados, sofrendo, não entenda mal, Minos também sofre no inferno, sofrendo e se entediando com aquelas histórias. Desse modo também ele se entediou na festa? Será que é essa visão mais pessimista que o nosso narrador tem?